E para encerrar a aula, né, a gente vai tratar de oscilações forçadas e ressonância. Quando eu tenho um oscilador né, normal, com um balanço, né, uma criança num balanço, e esse oscilador ele é submetido a uma força externa periódica, ou seja, essa pessoa aqui, esse adulto, constantemente ali aplicando uma força, né, então esse meu oscilador ele passa a receber uma força externa, então ele passa a apresentar oscilações forçadas, né? Ou seja, você está ali periodicamente empurrando ele, está dando uma certa energia ali para o seu sistema, tal, e isso pode gerar algumas implicações. Por quê? Porque existe a frequência do próprio balanço, né, que é a frequência natural do meu oscilador, e existe a frequência com a qual a pessoa aqui está aplicando a força, né, que é esse ômega E, que é a frequência da força aplicada. Se essas frequências ficarem iguais, né, o que vai acontecer é que a amplitude ela vai sendo aumentada. Né? E esse fenômeno, né, quando essas duas frequências estão iguais, é chamado de ressonância. Tipo, quando você constrói uma ponte, um engenheiro projeta uma ponte, ele tem que verificar as frequências naturais de toda a estrutura para que essas frequências não entrem em ressonância com as frequências do vento. Né? O vento, no caso, seria uma espécie de oscilação forçada, seria uma espécie de uma força externa aplicada na ponte. Se a frequência, né, devido a essa força externa, se tornar a mesma da frequência natural de vibração da ponte, ou dos cabos da ponte, ou dos pilares da ponte, isso vai fazer com que a ponte possa oscilar com amplitudes cada vez maiores e levar à queda da ponte, né? Ou à queda de um prédio, ou a asa de um avião ser rasgada completamente, né? Ser destruída. Essa questão da ressonância ela é bem perigosa. Assim, é algo realmente importante que um engenheiro, seja ele mecânico, elétrico ou civil, ele tem que levar em consideração quando ele vai realizar os seus projetos. Né? Ele tem que fazer simulações, ele tem que fazer testes para saber se ele não vai estar correndo risco disso. Por isso que quando você tem tropas marchando, eles não marcham em cima de uma ponte, porque a frequência da batida dos pés pode entrar em ressonância com a frequência natural da ponte e fazer com que ela possa desabar. Né? Bem, essa foi a aula de hoje. Né? Em resumo, nós vimos que o período, né, é 1 sobre a frequência. O movimento harmônico simples, nós temos a posição em função do tempo, né, é dado por essa expressão, amplitude cosseno de ômega t mais φ. Se derivarmos isso aqui em relação ao tempo, nós obtemos a velocidade em função do tempo, que é menos ômega amplitude seno de ômega t mais φ. Derivando a velocidade em relação ao tempo, a gente obtém a aceleração, que é menos ômega quadrado, amplitude cosseno ômega t mais φ. Nós vimos que um oscilador linear, né, a frequência angular dele é igual a raiz de k sobre m, e o período é 2π raiz de m sobre k. Nós vimos que a energia, né, num oscilador harmônico, a energia mecânica vai ser a energia potencial mais energia cinética, e isso vai ser igual a 1 sobre 2 kx, né, que é a amplitude ao quadrado. Vimos que o período para 3 tipos de pêndulos. Primeiro, o pêndulo de torção, que vai depender da minha constante ou do meu momento de inércia, né, e do meu kappa, né, da constante de torção. Para o pêndulo simples, eu só preciso relacionar o comprimento do fio e a gravidade, eu não vou depender de massa nem nada do tipo, mas para o pêndulo físico seria o momento de inércia, a massa, a gravidade e a altura. Nós vimos também que no movimento harmônico amortecido, a energia em função do tempo é aproximadamente 1 sobre 2 k amplitude ao quadrado exponencial de menos bt sobre m. Ou seja, a energia em um movimento harmônico amortecido ela vai decair, né, exponencialmente no tempo. À medida que o tempo passa, essa energia vai
decair, vai decrescer. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai fazer um chat para tirar dúvida, depois vai ter uma aula de exercício e depois a nossa primeira prova. Então, até mais, até sexta-feira.